Damas e cavaleiros, ladies and gentlemen, de volta no trecho. E a guerra de Bull Riders com os 8 segundos nem sempre é com o touro, pode ser até com a vida. E a guerra do soldado que vai para o fronte de batalha. Um Bull Rider tem a grande possibilidade de, apesar do alto risco, voltar para casa com vida. E o soldado de guerra? Caiado é sargento do exército americano, é da inteligência do exército de maior poder do mundo. Ele nos recebeu em sua casa e vamos dar sequência à conversa que tivemos a respeito da eliminação de um dos líderes do terrorismo no mundo. Veja. Como chama esse líder? Você falou em líder aí. Esse que foi morto agora, explica para eles, resumidamente, quem é que foi morto desses líderes que esse movimento contrário a Israel tem e como é que foi esse ataque. Então, esse líder... Porque chega muito fake news, principalmente da mídia brasileira. Esse líder do Hezbollah, que vem liderando o Hezbollah desde 1980, ele praticamente, eles têm um exército muito maior do que o próprio exército libanês, de número de pessoas, de armamento, e ele vinha controlando tudo, liderando esse movimento há anos, há mais de 30 anos. E até então Israel vem tentando negociar, todos os Estados Unidos, todos os países que realmente quer estabilização na região, tenta negociar. Porém, eles têm o ego religioso dentro deles, que para eles só praticamente serve se eles eliminar os judeus da região. A gente não pode falar só Israel, mas a gente tem que falar na questão geral dos judeus. A grande guerra é contra os judeus, é contra os cristãos, mas principalmente é uma guerra entre judeus e muçulmanos. Eu não diria muçulmano, são os judeus e a Pérsia, e Irã e Israel. Porque a gente não pode generalizar os muçulmanos, porque tem muitos muçulmanos de outras ramificações do islamismo que é contra isso, que eles não estão a favor disso. Mas o xiita que está aí em Israel, ou no Irã, eles querem isso. Eles querem eliminar Israel. Eles têm esse ego neles de que Israel é uma pedra no caminho deles. Então, eles querem ter controle de toda a região e eles não querem democracia na região. A gente vê quanto a Arábia Saudita abriu e que eles até brigam. Um dos principais inimigos do Irã, o primeiro é Israel e o segundo é a Arábia Saudita. E quando você vê tudo o que aconteceu em Israel, foi quando a Arábia Saudita começou a conversar com Israel e começou a abrir e ter mais diplomacia com Israel. Quando você olha isso acontecer, eles falam, agora a gente tem que fazer algo, porque senão a gente vai realmente perder toda a influência. Só porque na cabeça deles, eles tinham poder suficiente para poder controlar. Eles nunca imaginou que Israel ia revidar. E eles nunca imaginou que o governo americano ia apoiar Israel da forma que está apoiando. Aliás, muita gente tem esse pensamento de que os governos americanos, republicanos, são quem gosta de guerra, mas na verdade quem inicia as guerras e as grandes guerras são governos democratas, porque eles têm as regras ou as policies de diplomacia deles são muito fracas. Então eles dão caminhos para que outros países possam se fortalecer e iniciar a guerra. Isso que você vê na Ucrânia, isso que você vê hoje em Israel, se você for olhar a relação desses inícios de conflito e quem era presidente dos Estados Unidos, todos os presidentes americanos eram democratas. Você vê quando a Rússia tenta entrar na Geórgia, em 2014, o presidente era Barack Obama. Quando a Rússia vai na Crimeia e toma parte da Crimeia, quem era presidente dos Estados Unidos era Barack Obama. Depois a gente viu Trump, por 4 anos, a Rússia não fez nada. China não fez nada. Coreia. Você entra o Biden, já no início, começa outra vez a Rússia entrando na Ucrânia. Porque eles sabem que o presidente dos Estados Unidos não vai revidar tanto assim. Mas você vê outros exemplos, como na Síria, quando eles começou a usar arma química e o presidente era o Trump, ele automaticamente falou para eles, se vocês usarem, eu vou revidar. E ele mandou naquele tempo, se eu não me engano, 13 mísseis Tomahawk
na Síria por uma noite, eles nunca mais usou. Mas começou e parou. Mas quando você vê essa forma de diplomacia, de agressividade, ou não diria agressividade, mas é de dizer não, você não vai fazer, e as pessoas, se intimidar as pessoas só através de dizer não, se você fizer vai acontecer alguma coisa, é muito mais fácil que você tentar remediar e muito mais barato. Quando você vê no Afeganistão, em 2001, o presidente dos Estados Unidos na época era o presidente republicano, Bush, mas ele automaticamente revidou, automaticamente entrou. Mas antes do Bush, na época de Clinton, é quando o cara surge, quando ela se fortalece, quando ela ganha dinheiro. Da mesma forma com o Irã agora. Quem levantou sanções foi o Biden. Quem mandou o dinheiro de volta para eles foi o Biden. Então, eles alimentam, eles dão poder, eles dão formas para que esses países possam crescer, ou alimentar esse ego de guerra que eles têm. Se eles estivessem dentro de um presidente que seja republicano, eles teriam mais sanções, eles teriam menos dinheiro e eles não teriam como investir. Vamos resumir esse último bloco a 3 assuntos. Família, está nascendo o Anthony. Fala para eles. Então, outra coisa, militar americano ou vida americana, a gente é muito tradicional, ou seja, conservador, e a gente valoriza a família. O militar americano, normalmente as pessoas que estão em militares americanos são pessoas que querem ter família, que valorizam a família. Então, você tem que ter um plano familiar quando você vai em qualquer missão. Se você não tem um plano familiar, você não vai. Então, isso é uma das coisas que é muito importante. O exército americano não vai te mandar para nenhum lugar se o seu filho não tem com quem ficar em casa ou com uma pessoa responsável. Então, sempre isso vai acontecer. E é uma tradição. Quando a gente pensa, você é um militar, ou você hoje está uma pessoa que já lidera, já é um senior, mas eu queria dizer para você que hoje o que me orgulha é que eu sou uma pessoa que estou aqui para desenvolver pessoas, para liderar pessoas, para viver as tradições e para viver as partes boas do militar, mas também de ajudar novas pessoas a chegar e fazer com que tudo continue acontecendo. Então, normalmente a família de militar, o pai é militar, os filhos são militar e essa tradição vai acontecendo com o passar dos tempos. Então, ser militar não é somente se apresentar. As pessoas que é militar, que gosta de se apresentar, que gosta de realmente se demonstrar, normalmente não são os melhores exemplos. As pessoas têm que entender que um bom líder é alguém que consegue desenvolver outros para chegar na sua posição. E essa é a minha missão hoje, é desenvolver pessoas, é dar oportunidade para pessoas que mais brasileiros, mais americanos possam chegar onde eu cheguei. E o Anthony nasce quando? O Anthony nasce no final do mês e espero que ele, não vou forçar, mas espero que ele goste de alguma parte do militar, pode ser Army, pode ser Air Force, mas que ele possa servir o país e possa demonstrar para as pessoas que ele tem orgulho daquilo que ele faz, do país que ele vive, da vida que ele leva, do modelo de vida que ele leva. Essa é a grande coisa. Dentro do militarismo, a gente defende um modelo de vida, a gente não defende um país, a gente defende um jeito de viver. Esse jeito de viver americano que não pode mudar, mesmo tendo essas ondas de mudanças que as pessoas tentam forçar, não pode mudar. As pessoas que construíram esse país, que formou esse país, tinham um ideal. Era viver em um lugar que tenha a liberdade de ter arma em casa, liberdade de praticar a religião que eles quisessem, liberdade de fazer o que eles quisessem. Essa liberdade não pode acabar. Esse é o modelo de vida americano, que todos tenham a liberdade de pronunciar quando também não acreditam ou não vai com os outros, eu diria assim, para não ser mais agressivo. Falando nisso, você tem uma condecoração que está vindo aí pela frente. Que dia que será, aonde vai ser e qual é essa condecoração? Então, oficialmente, hoje já em papel já sou primeiro sargento, mas oficialmente quando eu mudo as responsabilidades, essa nova unidade vai acontecer dia 20, agora, semana que vem, dia 20 de outubro, é quando a gente passa a responsabilidade para o outro, eu assumo e o que está lá agora vai se aposentar. Então eu assumo a companhia dia 20, agora em Santo Antônio,
e passa então a liderar, a ser a pessoa. Quando a gente se diz primeiro sargento, um primeiro sargento, a função dele não é só fazer com que as coisas aconteçam para a companhia, para o exército. É fazer com que, como eu disse antes, que novas pessoas possam chegar até lá. É cuidar das pessoas. É praticamente o pai de todos que estão ali. E, ao mesmo tempo, fazendo com que as coisas aconteçam. Você é responsável para que tudo aconteça, para que todos os equipamentos estejam em dias, para que tudo esteja funcionando. Quando eu digo equipamento, quando a gente olha nas Forças Armadas Americanas, uma pessoa, um indivíduo é considerado como seu equipamento, porque ela é um equipamento e é o equipamento mais importante. Porque sem a parte humana, não tem como a gente funcionar. Muito obrigado ao oficial Antônio Caiado, da US Army, o pai do Anthony, o esposo da Luana. Damas e cavaleiros, inscrevam-se aqui no canal Gerson Terceiro Trecho, eu preciso de você aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Sai de pé, que touro não tem ré.